Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Vamos dar início ao nosso segundo encontro, né? Tivemos o primeiro encontro no sábado passado. Agora nós teremos o nosso segundo e último encontro da nossa disciplina, que é a Apologética Cristã. Antes de nós iniciarmos, gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus a sua bênção, para que nós possamos compreender a nossa matéria. Seja bem-vinda. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. Mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nós podemos estar de pé para te glorificar, para te render graças e da nossa gratidão ao Senhor. Obrigado por nós estarmos aqui, por termos chegado em paz, em segurança. E queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas vidas, na compreensão dessa matéria tão importante, Senhor, que fala a respeito da defesa da nossa fé, daquilo que nós cremos. Pai, nos abençoa, Pai. Abençoa cada aluno que aqui está, Senhor. Nos levanta, Senhor, nesta geração, Senhor, para anunciarmos a Tua palavra com ousadia, com graça. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, nos reveste do Teu poder, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Abre as portas dos céus para que nós possamos ir e anunciar a Tua palavra a todas as nações, Senhor, para que todos os povos possam Te conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Nos abençoa, nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. E aí, o que vocês lembram da última aula, da primeira aula? Vocês lembram alguma coisa? O que vocês... Escudo, isso. Por que é escudo? O que seria... Apologética seria escudo. Defesa, né? O escudo, ele está ali para defender, isso mesmo. Mas o quê? O que vocês lembram aí de interessante, que chamaram a atenção? Algum momento assim, alguma informação? Ou não lembram nada? Família mais jovem aí. Isso, nós falamos isso, é verdade. No dia a dia ali, pode acontecer uma situação como nós vimos naquele vídeo, né? É verdade. E o que seria apologética? Se alguém perguntasse para vocês, vocês estão fazendo curso lá, no curso de missões, se vocês tiveram apologética, o que é isso, apologética? A nossa fé, isso, a defesa da fé. Isso, a nossa fé, isso, cristã. Isso, verdade. Nós até colocamos uma definição. Isso, é verdade. A verdade que é a palavra de Deus, né? É verdade. Então é o ramo da teologia que estuda a defesa da fé cristã, com a definição. E mostramos acho que 2 vídeos na última aula, tem alguns também aqui. Ah, sim, eu coloquei ali. Isso, eu coloquei algumas frases deles ali. Isso aí. E qual que é o texto bíblico aí base que nós falamos aí, até estudamos um pouquinho sobre ele, o texto, quando nós falamos de apologética, qual que é o texto bíblico ali que é a base da apologética? Isso, 3,15, isso aí, exatamente, é esse mesmo. E qual que é a missão da apologética? Qual seria a sua missão? Nós vimos isso aí num slide que fala da missão da apologética. Tem muito a ver com a definição, né? Tem a ver com a definição. Mas a missão dela ali, combater as heresias, né? Lembra? Preservar a verdade da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Essa seria a missão. Nós vimos também uma linha do tempo, né? Mostramos ali que durante toda a história da humanidade, né? Principalmente no Novo Testamento para frente, a igreja sempre teve que combater heresias, doutrinas falsas. Então sempre foi preciso ter apologética, né? Até mesmo nos tempos de Jesus, com os fariseus, saduceus. Isso, judaizantes. E judaizantes ali no primeiro século. Falando também do como surgiu os apologistas. Você lembra? Lembra que o pessoal lá da sociedade acusava os cristãos, lembram? Canibais, vocês lembram disso? Isso. Então,
da apologética, que foi validar a verdade cristã, salvar os perdidos, fortalecer a igreja e refutar os erros. Foram esses 4 pontos que nós encerramos a nossa aula. Então vamos dar início ao nosso segundo encontro. Deixa eu vir aqui para o slide. Eu queria começar com um vídeo. Acho que ele tem uns 7 minutos, mas ele é bem interessante. Ele é um vídeo de um doutor, Rodrigo Silva. Ele é doutor em arqueologia bíblica. É um cara assim, que conhece bem essa questão de arqueologia. Ele foi no programa do Jô, já foi umas 3 vezes. É um cara, uma autoridade nessa área, isso. Vou mostrar aqui para vocês. E é interessante que vou pedir para vocês prestarem bem atenção, que o Jô vai começar a questionar algumas coisas, ele vai começar a argumentar. Então, preste atenção aí nesse diálogo deles aqui. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado. Uhum. E como é que é? Ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Que amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias, 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora, em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E a sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica e eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas, então não tinha os ossos da mão, não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé, para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas reencarnação. A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender
uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Corpo glorificado, mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. Né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então, nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele, o homem era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro. Eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média, se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas com o que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demorou a mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí. E nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. Cerrou bem, né? Fechou bem, né? Ele fechou bem, né? E aí, o que vocês acharam? Um cara culto, né? Você viu que ele sempre questionava, né? Olha, você não acredita nisso não, é questão de fé, ó. Essa aí não é muita história não, né? Ele estava sempre ali questionando, né? E você viu. Isso aí. Verdade. Então você vê assim que é um cara estudado, ele é um doutor nessa área, né? Então é uma pessoa que... Rodrigo Silva. Doutor Rodrigo Silva. Então essa questão de arqueologia, ele é um mestre aí na área, né? Mas você viu assim, que num debate com uma pessoa que tem um conhecimento, ele aperta bem, né? Fica estreito, né? Então a pessoa tem que ser...
Pode fazer um apelo. Mas você viu que ele se saiu bem, né? Ele foi colocando os argumentos, aquilo que nós falamos, né? Nos primeiros slides do primeiro encontro, você botar bem os argumentos convincentes, né? Isso é apologética, né? E interessante que em nenhum momento ele fala assim de Bíblia, né? Ele não usa nenhum argumento teológico, né? Mais histórico e tal, porque ele está falando com um cara assim, porque muitas vezes você vai falar para um ateu, está escrito na Bíblia, mas o ateu não acredita na Bíblia. E aí? Né? Por isso que assim, quando você vai estudar apologética, você tem que conhecer também o outro lado. O que os ateus falam? Né? Aqueles nomes que eu mostrei aqui daqueles autores, né? Ateus. Você vai ler o que esses caras falam, né? Vai conhecer o que eles falam, né? Vai ver as outras religiões, o que elas falam, para você também poder se defender. Né? Você tem que conhecer o outro lado também. Né? Você tem que conhecer o seu lado, a sua verdade, né? Você tem que conhecer, principalmente. Mas também conhecer o outro lado também. O que eles estão falando lá? Né? Para você poder refutar. Sim. Sim, Isso, não acontece. Ele não conhece? Ele não... isso. E acabam sendo livros históricos também, né? Por exemplo, o livro de Macabeus, né? Fala da história daquela época ali, né? E ajuda bastante a compreender algumas coisas. Né? Então você tem que conhecer o outro lado também. Como que você vai falar de um católico se você não conhece a doutrina católica? Né? Se você nunca pesquisou, nunca leu. Né? Então vamos começar aqui nosso segundo encontro. É o nosso quinto ponto aqui, apologética no contexto missiológico. Né? Esse aqui é um curso de missões, então vocês estão fazendo um curso de missões. E aí eu pergunto para vocês, tem alguma relação apologética com missões? Será que tem alguma coisa a ver? Será que nós colocamos essa disciplina aqui no curso só para poder preencher a grade? Ou tem alguma relação realmente apologética com missões? O que vocês acham? Tem alguma relação? Tem a ver? Ou não tem nada a ver apologético? Vocês já viram até agora o que é apologética? O que tem a ver com missões? Tudo? Por quê? Fala aí. Como assim tudo? Isso. Verdade. É verdade. É isso. E nem percebe. É verdade. Exatamente. Então, foi o que você falou, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver apologia. Mas isso é verdade. Porque, por exemplo, quando o missionário, né? Ele vai chegar lá no campo, né? Numa outra região, numa outra cultura, e ali estão instaladas várias religiões, né? Centenas de religiões. Tem uma reportagem que eu vi que foi em 2011, dizendo que na Índia tem mais de 330 milhões de falsos deuses, né? Os deuses que eles adoram. O pessoal que já foi lá diz que cada esquina tem um templo religioso, né? Adora o rato, adora o boi, né? Adora um animal lá. Então, o missionário chega lá, nessa região, e aí ele vai dizer para aquelas pessoas que só existe um Deus verdadeiro, né? Criador dos céus e da terra. E aí? Isso.
Como explicar isso? Precisa de quê? Apologética, né? Vai precisar de apologética para poder defender a fé dele. Diante de tantos deuses ali, 330 milhões de deuses, ele vai ter que chegar lá e defender um Deus. Olha, esse Deus aqui é o verdadeiro, o restante são falsos, né? Então vai precisar o quê? De apologética. Então, quando fala assim de apologética, tem tudo a ver com missões, né? Tem tudo a ver com missões. Quer ver um exemplo aqui? Abra a Bíblia aí, se vocês trouxeram, em Atos 17. O livro de Atos é um livro de missões, não é verdade? É um livro de missões. Então, livro de Atos, capítulo 17, verso 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, então Paulo ele faz uma viagem missionária e ele chega em Atenas, correto? Na Grécia. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, Paulo ele chega ali na Grécia, na cidade de Atenas, ele fica incomodado, né? Ele chega e ele vê deuses, estátuas, né, de deuses, tudo quanto era lugar. Cada esquina ele olhava assim, uma estátua, outra ali. Então eram os deuses da cidade de Atenas. E Paulo ele foi incomodado com isso. Tem um livro que vocês devem ter ouvido, que é o Fator Melquisedeque. Já ouviram falar desse livro? E ele faz um registro aqui de um homem chamado Epimênides, que ele diz assim, olha, isso aí foi no século 6 a.C. Ele diz assim, nunca vi tantos deuses, exclamou o cretense para o seu guia, piscando surpreso. Falanges ladeavam os dois lados da estrada que saía do Pireu. Outros deuses, centenas deles, adornavam uma escarpada rochosa chamada Acrópole. Uma geração mais tarde, os atenienses construíram ali o Partenon. Quantos são os deuses de Atenas? Ele inquiriu. Várias centenas, pelo menos, replicou Nicias. Várias centenas, foi a exclamação espantada dele. Aqui é mais fácil encontrar deuses do que homens. Ele fala assim de uma forma bem irônica, né? Parece que tem mais deuses do que pessoas, né? Que tantos... exatamente. Então, o que você vai ver é a imagem, né? Parece que tem mais imagens do que gente, né? Então, esse é o retrato de Atenas, né? Então, quando Paulo chega ali, ele vê tanta idolatria, tantas estátuas, tantas imagens, ele fica incomodado com aquilo que está aqui registrado por Lucas. Aí ele diz aqui no verso 17: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os piedosos, também na praça, todos os dias, e entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Estão falando de Paulo. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer é ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses. Então, só parar aqui. Então, vocês veem que Paulo ele chega, ele fica incomodado com aquela situação e ele começa a discutir com os filósofos daquela região, né? Ele fala aqui os epicureus e os estoicos. Né? O primeiro grupo, eles não acreditavam o seguinte, que você morreu, acabou. Até falei isso acho que na última aula. Né? Então, não tem céu, não tem inferno, morreu, acabou. É isso que eles acreditavam. Né? E Paulo chega falando de ressurreição. Ele fala assim, não é bem assim não, aqui não morreu, acabou não. Existe o céu, existe o inferno, então abre os olhos. E Paulo já começa a falar uma coisa diferente daquilo que eles acreditavam. Já os estoicos, eles acreditavam que tudo era Deus, eram meio panteístas. Né? Então eram filosofias que tinham naquele lugar, né, que predominavam. Chega Paulo pregando uma outra doutrina. Foi isso que nós falamos aqui. Então o missionário ele chega no campo e ele vem trazendo uma verdade, só que lá existem várias outras verdades, né? A verdade daquele povo. Olha o desafio que é. E Paulo ele encontra esse mesmo desafio,
que é pregar para aquela gente ali, com tantos deuses, com tantas filosofias, foi um grande desafio para Paulo. E aí ele continua aqui. Vou começar aqui do verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então, esse texto aqui tem tudo a ver com aquilo que nós falamos, né? Do contexto de missões. Paulo estava numa viagem missionária, chegou em Atenas, e lá ele teve uma oportunidade de debater com filósofos, pessoas com grande conhecimento intelectual. Olha, sempre a necessidade de nós nos prepararmos para isso, né? E aí Paulo ele tem um momento de discussão ali com ele, de debate, e aí ele faz um grande discurso, né? Foi o texto que nós acabamos de ler. E aí ele aproveita que tinha uma estátua chamada ao Deus desconhecido, e aí ele fala do Deus verdadeiro, né? Aquele que criou os céus e a terra, e ele começa a falar, e aqui para frente ele vai bem de uma forma muito sutil, né? Ele fala: olha, o Deus que existe, o verdadeiro, ele é tão grande que não tem como você fazer imagem dele. Ele começa a cutucar aquelas imagens de uma forma muito sutil, né? Sem ser áspero, né? E ele vai fazer de uma forma muito sutil ali, e no final ele fala aqui: olha, quem é esse varão? É Jesus Cristo, né? Como é que eu sei que é ele? Ele fala aqui, ó, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui ele faz uma referência a Cristo, ele nem cita o nome de Cristo, né? Ele fala de um varão, mas dá a entender que realmente julgar com justiça. E você vê assim que ele fala de Deus, o Criador de todas as coisas, depois ele fala de arrependimento, né? Olha, não levou o tempo da ignorância, mas que todos se arrependam, e aí ele fala de Cristo. Então, assim, a mensagem sempre vai ser essa, né? A mensagem nossa no campo missionário, a nossa defesa da fé, sempre vai ser essa: que os homens se arrependam e creem em Jesus Cristo, né? Então, ele sempre vai levar para esse ponto. Essa é a nossa mensagem, né? Essa é a mensagem da igreja evangélica, né? Que o homem tem que se arrepender dos seus pecados e tem que buscar salvação somente em Cristo, né? Então esse é o nosso desafio. O desafio de chegar no campo missionário e chegar lá e encontrar muitas religiões, encontrar ali doutrinas falsas, né? E ter que combater aquilo, né? Sim, isso. Exatamente. Aí aqui no finalzinho aqui, né? E aí você vê aqui que tiveram 3 grupos aqui que ele cita, né?
O primeiro é aquele que escarneceram. Não, isso é bobeira desse cara aí. Pô, ressurreição, o que é isso? Né? Outros disseram assim, olha, depois a gente vai ouvir isso aí. Mas tiveram um terceiro grupo, daqueles que creram. Né? Entre eles Dionísio e Damares e alguns outros ali que ele não cita o nome. Então, foi aquilo que nós conversamos também no último encontro, no primeiro encontro, né? É a semente, né? É a semente. Talvez não foi a maioria que acreditou, mas 2, 3, 4, 5, não importa a quantidade, valeu a pena, né? Se um só crer, já valeu a pena. Então, lembra que nós falamos também lá dos nossos pilares? O objetivo da apologética sempre vai ser salvar os perdidos. Né? Você viu que Paulo ele fez tudo aquilo ali, foi uma discussão, talvez, né, algo bem fervoroso ali, uma briga ali, uma discussão, um debate, né? Ele fazendo apologética, defendendo a fé cristã no único Deus, e no final o que fala o texto? De salvação, aqueles que creram. Então, o objetivo sempre da apologética vai ser alcançar o perdido. Nós vamos entrar no debate, não é para mostrar que nós somos melhores, que nós conhecemos mais, é para alcançar as vidas. Né? É para tirar aquela cegueira dos olhos, aquela cegueira espiritual dos olhos daqueles que não creem, que creem em outras coisas, tirar aquela venda e eles passarem a crer em Cristo. Então, ele ficou, você viu que ele ficou incomodado, né? Ele chegou ali, viu tanto dele, ficou incomodado com aquilo, né? Ele ficou incomodado e ele começou a pregar. Então, apologética não tem tudo a ver com missões, né? Olha o que diz aqui o Dr. Alan White. Com certeza há coisas boas e coisas ruins. Em vários lugares o evangelho está sendo rapidamente aceito e as igrejas evangélicas estão crescendo como jamais antes. Agora, há mais crentes do que em qualquer outra época da história. Isso está acontecendo primariamente nos lugares onde o evangelho chegou recentemente ou onde havia muitos anos de perseguição aos crentes. Mas também devemos notar que nos lugares onde a igreja está crescendo, há maior crescimento de seitas, ocultismo e outras negações da fé evangélica. É importante entender que os países historicamente mais fortes na fé, os países com a herança da reforma protestante, já têm abandonado a fé por suas próprias idolatrias, como o materialismo e o hedonismo. Então, esse é o desafio, né? Por isso que é preciso apologética, porque está crescendo o número de seitas, o número de religiões. Então, quando você chegar naquele campo, naquela região, até mesmo no nosso país, né, no interior aqui do Nordeste, é muito forte a veneração de imagens, né, de santos, Padre Cícero e outros que tem aí. Né? Então você chega em regiões que é muito forte o catolicismo e você vai ter que fazer apologética. Né? Mostrar para eles que aquele Deus que eles estão adorando não é nada, né? Mas o único Deus, Criador dos céus e da terra, que é o verdadeiro. Então, é preciso apologética no contexto de missões.